Olá, gente, como vão? Alguns historiadores não atribuem, não indicam Gregório de Matos como o autor desse poema que será apresentado em seguida. Alguns o atribuem a Fonseca Soares, outros ao padre Antônio das Chagas. Seja como for, o importante a ressaltar sobre esta obra é que ela é um dos melhores exemplos da literatura barroca, seja por causa da sua estrutura, um decassílabo rimado, seja por causa do tema abordado pelo autor, esse estado contraditório da realidade humana. Acompanhe com bastante atenção e veja como a questão da vaidade sobressai-se em todas as linhas. Para quem não está lembrado, soneto é um poema que contém 2 quartetos e 2 tercetos. Vamos lá. Perceberam a intensa preocupação do espírito barroco? Já na primeira linha, o autor menciona a palavra vaidade, e sobre ela discorre usando 3 elementos de forma paralela: um barco, uma rosa e uma outra planta que ele não discrimina. Vamos estudar este poema detalhadamente, dividindo ele entre os 2 aspectos que eu mencionei: a estrutura, a forma, e o tema. Vamos começar pela forma. Pessoal, este soneto é um clássico decassílabo, isto é, ele contém 10 sílabas poéticas por linha, nas formas A, B, B, A, B, B, A, C, D, C e D, C, D. Há uma estrutura renascentista por trás dessas rimas. Uma outra característica a ser ressaltada, a ser observada neste soneto, é as palavras que foram escolhidas para compô-lo. Tais palavras, cuidadosamente selecionadas pelo autor, resultam num claro rebuscamento que é próprio, como já foi mencionado num vídeo anterior, dos textos barrocos. Este mesmo rebuscamento é obtido também através de uma bela elaboração com as figuras de linguagem. Há uma forte presença da metáfora, por exemplo, já no início, no título do poema. Há sim também algumas dessas metáforas que se destacam quando o autor compara a vaidade com um barco, uma rosa, uma planta. Há também a presença da hipérbole, os exageros, e do hipérbato, que é uma inversão da ordem direta entre os termos. Quero também chamar a sua atenção para o uso da conjunção adversativa mas. Esta palavrinha dá um toque todo especial ao poema, inserindo a noção de contrariedade entre ideias e ressaltando, por causa disso, o conflito que permeia todo o texto. Ainda sobre a forma, é importante, vale a pena ressaltar também a utilização da mitologia. A referência mitológica foi um dos grandes recursos utilizados pelo escritor barroco. Neste poema que estamos analisando, foi utilizada a figura da fênix, um
pássaro fantástico que, segundo a mitologia, poderia viver até 600 anos e renascer das cinzas após sua morte, o que simboliza a imortalidade e constitui-se de fundamental importância para a compreensão deste poema. Como você já sabe, o soneto é uma das representações literárias do seiscentismo, utilizada para destacar questões filosóficas da existência, como a vaidade, a transitoriedade, a arrogância, a desigualdade entre as pessoas. Já no primeiro estrofe, o autor define o tema e o espaço que será tratado, as desilusões, os desenganos da vida aqui nesta terra. Depois, observe, é introduzida a figura da rosa. Rosa que desabrocha ao romper da manhã, que vai sendo embelezada e adornada pelo orvalho e que por isso vai crescendo vaidosa. Depois vem a figura de uma outra planta, que também vai crescendo, sendo embelezada pela primavera, até tornar-se numa galeota, uma embarcação de madeira, e, por fim, numa nau, uma outra embarcação de maior porte. Observe uma sequência aqui: rosa, planta, galeota e nau. A esta sequência dá-se o nome de gradação. Esta gradação está simbolizando neste poema o envaidecimento das pessoas que se deixam levar pelas aparências. Mas onde encontramos estas aparências neste poema? Nós as encontramos no orvalho que embeleza a rosa, na primavera que adorna a planta e na força e imponência das embarcações. Chegamos então à última parte do soneto. Nela, tudo é esclarecido. Todos os elementos, a rosa, a planta, a galeota, a nau, assim como as pessoas, evoluem para aquilo que as destruirá. A nau, a galeota, choca-se contra o rochedo. A planta é destruída pelo machado. A rosa murcha e desaparece ao entardecer sob forte sol. Esta fragilidade desses elementos é uma referência direta à nossa própria fragilidade. Observe que o soneto encerra com um ponto de interrogação, deixando uma sensação de dúvida no ar. Lembra-se da fênix, aquela ave, aquele pássaro fantástico? A vaidade é tratada neste soneto mais ou menos parecida com a fênix, que pode desaparecer num determinado momento, mas surgir no instante seguinte. Assim vive a pessoa, o ser humano, na concepção do homem barroco, do homem seiscentista. Tem consciência dos seus erros, mas erra mesmo assim. Então, arrependido, busca redimir-se, mas, na primeira oportunidade que tem, torna a cometer os mesmos erros, vivendo então numa agonizante ciranda existencial. É isso, gente. O que acharam dessa análise? Espero que tenham gostado. Um abraço em todos e até a próxima.